fazermos com que os feitos da paz sejam lucrativos em prol da humanidade. Afinal de contas, o grande património mundial é a paz. É a paz. A paz é o garante da estabilidade. E a estabilidade representa a prosperidade dos povos. E é nessa faculdade que nós cá viemos, a Moçambique, depois de vermos o país nesta fricção, os antagonismos, os conflitos políticos e militares que têm assolado Moçambique, o povo moçambicano, preocupou-nos muito, através do canal, em Angola, mesmo no continente, a nível da dimensão da sede da SADC. Ficamos muito preocupados em ver Moçambique, porque acreditamos nós que ao longo desse processo, mesmo desde os 18 anos de mandato e os 2 mandatos que teve consecutivos na dimensão do presídio da República de Moçambique, foram positivos, muito positivos. Houve um calar das armas, não havia tanto conflito, não havia grandes disparidades de choques político-militar. Havia, sim senhor, aquela oposição, que é normal, um Estado democrático e soberano tem que envolver essas questões, mas junto da sua vigência, ao longo do seu mandato, o mundo aplaudiu a sua condução como Presidente da República de Moçambique, Dr. Cicero. E nós aplaudimos os feitos e foi um orgulho não só para o povo angolano, para os membros da região, do continente, e até mesmo, e tanto quanto para a questão da CPLP, dos PALOP, todo mundo orgulhoso do trabalho que a Sua Excelência, Sr. Ex-Presidente da República de Moçambique, Dr. Chissano, evoluiu no cômputo de manter a paz durante a sua vigência. Mas depois disso, ao longo do processo, houve um certo terremoto no convênio entre oposição, governo e oposição. Entre governo e governados, parece que não houve uma certa compreensão na elasticidade dos processos. Então ficamos, tanto quanto assim, perplexos o porquê dessa situação. E chegamos a encontrar que, de facto, houve muitos erros, quer por parte do próprio governo, liderado pelo nosso irmão, Dr. Armando Guebuza, que devia ser um bocadinho mais flexível, entender melhor que hoje, no século XXI, nós estamos numa passagem de mudanças, e essa mudança reflete na grandiosidade dos espíritos de lideranças. As lideranças têm que ser flexíveis, porque quem detém o poder tem que ser flexíveis com aqueles que fazem a oposição. Porque a oposição não pode ser vista como inimigos daqueles que governam, tem que ser vista como aliados, porque é a oposição que faz fluir o equilíbrio do país. E o desenvolvimento só vem, o desenvolvimento político, social, económico, militar, científico, tecnológico, cultural e desportivo, só vem mesmo com a oposição, com a democracia. Por isso que nós aprendemos na América que a democracia é o primado da lei, porque a justiça não funciona sem um processo democrático. Os militares não vão ser bons militares se não forem democratizados. Então os políticos devem se revestir no princípio da democracia. E é aí onde nós também viemos para apoiar aqueles que de facto reagem em defesa dos seus legítimos direitos. Nesse caso, a Renamo, do nosso irmão Afonso do Acama, chegamos a observar que não tanto erros, nem tanta falta estava do seu lado, mas sim porque também não houve flexibilidade de quem detém o poder. Nesse caso, falo na pessoa de Sr. Sr. Presidente Armando Guebuza. Era preciso ser um bocado mais flexível, atenuante, ponderado, porque o mundo está num processo de evolução. E esta evolução implica necessariamente a suma observância do império da lei. Não só respeitando as leis internas da República de Moçambique, mas respeitando as leis de que nós também somos governados. Por exemplo, as leis da SADC, as leis da União Africana, as leis, digamos, da CPLP, os critérios dos regulamentos, os instrumentos dos PALOP. Temos que observar as convenções internacionais, nomeadamente das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana. Todos esses instrumentos jurídicos internacionais devem ser profundamente lapidados e com suma observância aos tratados que, obviamente, estabelecem regras e princípios que são, digamos, invioláveis. E quando nós nos deparamos com a questão de Moçambique, encontrar um feito de guerra, porque nós também angolanos passamos por isso, a excelência do Dr. Joaquim Chissano,
e sabe perfeitamente, ao longo da sua vigência, o país Angola estava em guerra. Desde que o presidente Samora Machel faleceu, depois que ascendeu o poder, Angola estava em guerra. E ao longo dos seus 18 anos de mandato, Angola estava em guerra. E quando governou, mais aqueles 2 mandatos, também o país estava em guerra. Mas Moçambique estava dentro de um regime de estabilidade. Enquanto nós, do outro lado, estávamos em conflito político-militar, Moçambique estava a desfrutar de uma paz perene e efetiva, duradoura, próspera. Então, por que não, depois da sua vigência, hoje vemos Moçambique num caos político por falta de diálogo. O diálogo é fundamental. E queremos, mais uma vez, aqui congratulá-lo pelos feitos que tem feito em nome da paz a nível do continente, neste grande país. A Fundação Dr. Joaquim Chissano recebe um calor muito fraternal de nós republicanos, do Partido Republicano de Angola. Aplaudimos os feitos que têm empenhado dedicadamente com o espírito de irmandade, de humanismo, a sabedoria, a eloquência, a perspicácia que Vossa Excelência tem feito no fluir da estabilidade, da paz a nível deste grande país que é Moçambique, e também pelo feito que tem feito a nível não só da nossa região comunitária, mas também a nível da África e do mundo, porque afinal de contas nós temos um registro fidedigno muito positivo. É de louvar, porque os Estados Unidos têm um reconhecimento, digamos, lapidante, extremamente brilhante, pelos feitos que o Vossa Excelência, Sr. Dr. Joaquim Chissano, ao longo do seu mandato, e até aqui, após o seu mandato, continua a promover a justiça social, continua a promover o símbolo da paz universal, e para nós isto é um diamante para a consolidação do humanismo a nível digamos, do espelho nuclear que faz refletir a dimensão do bem comum, da prosperidade universal. Por isso, nós deixamos aqui uma mensagem positiva. Falei várias vezes com o nosso irmão Afonso de Lacama, foi uma das pessoas que intervi diretamente na questão de suspendermos as hostilidades, pararmos com o conflito armado, investirmos mais no potencial humano e sobre os ventos da paz a nível da questão do diálogo. Era necessário e imperioso, imperativo, suspender as hostilidades e conversar. Os homens conversam. E o diálogo é um instrumento viável para a resolução dos conflitos. Vossa Excelência sabe perfeitamente que o mundo de hoje é contra o terrorismo, é contra as armas, aqueles que usam as armas para atingir o poder pela via da força, é negativo. Aqueles que usam também o poder para suprimir as liberdades inalienáveis, a liberdade de expressão, de religião, a liberdade de manifestação pública, de organização partidária, quer dizer, a liberdade de imprensa, isso não é permitido no atual contexto político universal. Por isso é que nós deixamos uma mensagem, quer do lado do nosso irmão Afonso de Lacama, para que evitasse essas coisas, não tem que estar nas matas, venha a Maputo, sente-se aqui com o seu irmão Armando Gabuza, porque afinal de contas ainda, embora tenham todos os instrumentos em conflito, é o Presidente da República de Moçambique, mas que também não lhe dá o direito de, enfim, aplaudir a paz. E é preciso ele observar essas questões, abraçar a paz e conviver em harmonia com os demais, com as demais lideranças. Afinal de contas, a Frelimo é um partido histórico que é também um partido, como nós temos lá o MPLA, é um partido que lutou pela causa da emancipação, da proclamação da independência de Moçambique e lutou pelo panafricanismo, pelo nacionalismo a nível do continente. Foi graças à intervenção de Samora Machel, de Vossa Excelência, Sr. Dr. Joaquim Chissano, que temos muito respeito, estima e consideração, e homens como Agostinho Neto, etc., lutaram pela causa do bem do povo africano. Por isso não vamos esquecer daqueles que lutaram mesmo pelo fim do apartheid na África do Sul, onde o regime era extremamente inconveniente. E é lógico que hoje Moçambique ganhou a bandeira da liberdade através da proclamação em 25 de junho de 1975, até porque nesse caso podemos ver que a nossa independência foi em 11 de novembro de 1975, o Moçambique foi em 25 de junho, quer dizer que é mais adulto, é muito mais sábio, tem uma inteligência celular com uma cultura que é nossa, costumes, hábitos e tradições que nos refletem no mesmo espírito, e é aqui onde nós deixamos uma mensagem positiva.